Imagine que no momento exato do seu nascimento fosse tirada uma fotografia única e especial do céu, capturando a posição dos planetas e dos signos. Essa imagem do céu não é só um registro visual, ela revela o seu mapa, a sua essência, a sua jornada aqui no planeta Terra. É como se fosse uma impressão digital cósmica. E o mapa astral é justamente essa representação pessoal e simbólica desse céu no momento do seu nascimento, que mostra quais são as características, a sua personalidade, qual é o seu posicionamento aqui nessa vida. Então, o mapa astral ele tem o poder de trazer as energias a seu respeito. Ele mostra quais são as suas qualidades, as suas habilidades, os seus defeitos, os seus aprendizados, os seus desafios para essa existência aqui. Então, cada planeta, cada signo, cada uma das 12 casas do mapa astrológico está aqui para representar aquilo que você veio explorar nessa existência. Então é importante dizer que os planetas, por exemplo, eles são como se fossem personagens que representam facetas suas. O Sol fala sobre a sua identidade, a Lua fala sobre as suas emoções e assim por diante. E os signos, eles mostram a personalidade, ou seja, a forma como essas facetas se expressam na sua vida. Então, enquanto as casas astrológicas mostram as áreas da sua vida e como é que você convive e manifesta tudo isso, ou seja, família, relacionamentos, trabalho. E é essa essência, o mapa astral, com essas essências todas, ele forma um guia, uma bússola, que vai te oferecer insights para você poder trilhar nessa existência aqui. E é muito mais bonito olhar para o mapa astral como se ele fosse uma bússola para o seu autoconhecimento, para o seu caminho de crescimento e para a sua jornada de evolução. Então, essa daqui é a live de esquenta do treinamento Astrologia da Riqueza, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de novembro, das 9 às 19 horas, ao vivo, online e que não ficará gravada. Esse treinamento é exclusivo para que você possa mergulhar dentro do seu mapa astral e entender o que está impedindo você de ter prosperidade, de ganhar dinheiro e de ser realizada de uma forma abundante nessa área da sua vida. Mesmo que você não entenda nada de astrologia, o treinamento é para você, porque ele foi cuidadosamente elaborado para oferecer ferramentas práticas de transformação para promover esse autoconhecimento e você construir a vida próspera e abundante que tanto deseja. E dentro desse treinamento você ainda vai ter a oportunidade de ser aluna do curso de formação em astrologia básica. E para você que está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo porque eu vou falar um oi para as queridas que estão chegando aqui comigo agora. Então, um oi para Neuza, para Marcele, para o Alceu, Marcele, Nutri, saudade de você, Marcele, seja bem-vinda. E enquanto vocês estão aqui me acompanhando, já vou adiantar, se tiver qualquer dúvida com relação ao que eu vou falar, coloca aqui que eu vou fazer questão de responder, tá? Então eu vou trazer as informações a respeito do mapa astral. Eu não consigo aqui, até tentei tirar uma cópia para mostrar, mas ficar ao contrário, então eu achei que ficava ruim. Quero que você imagine aí na sua casa que o mapa astral é como se fosse um círculo dividido em 12 pedaços, uma pizza em 12 pedaços. Cada um desses pedaços do mapa astral, ele está relacionado com uma casa astrológica. Então, cada pedacinho desse é chamado de casa astrológica. Cada casa astrológica, ela tem um dono, um signo, que é dono daquela casinha. Fora isso, nós temos também os planetas dentro do mapa astral. E os planetas, eles regem cada um dos signos. Só que quando a gente nasce, não é aquela perfeição. Então, o signo que rege o planeta que rege determinado signo, nem sempre ele vai estar naquele signo no momento do nosso nascimento. Por quê? Porque os planetas, eles vivem em constante movimento. Então, quando nós nascemos, essa foto que é tirada do céu, vai trazer a informação da configuração do céu naquele momento do nosso nascimento. E você precisa, então, identificar, decifrar o que estava escrito no céu quando você nasceu. Mas eu quero trazer aqui uma forma bem simples de você entender o que é o mapa astral. E para isso a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Por quê? Porque as civilizações mais antigas da Mesopotâmia, do Egito, da Babilônia, da China, da Grécia, de Roma,
todas essas civilizações antigas, elas olhavam para o céu e elas tinham uma conexão muito grande com tudo da natureza. E eles identificavam, né? Então, esses nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles identificavam que quando os planetas se mexiam lá em cima, algo acontecia aqui embaixo. Então, essa observação com relação aos acontecimentos, ela vem desde muito longe, né? Muito remoto tudo isso. Só que com o passar do tempo, infelizmente, a população, as pessoas, elas foram se desligando dessas coisas naturais da vida e essa conexão foi enfraquecendo. Atualmente, nós podemos dizer que, no máximo, as pessoas dizem que a Lua tem influência nas marés. Não mais do que isso. Só que eu vou dizer, não é só isso. Porque a gente precisa voltar, se reconectar com as coisas astrais. Porque tudo que acontece lá impacta diretamente a nossa vida aqui. Então, quando os planetas se movimentam, isso causa algo bem impactante aqui na Terra. Por quê? Porque tudo que acontece em cima, acontece embaixo. É reflexo. E tudo que acontece aqui embaixo, de alguma forma, influencia os astros lá em cima. Então, a gente precisa tomar essa consciência. E a astrologia, ela traz essa possibilidade da gente se reconectar com essa visão ancestral ligada ao universo, que era uma coisa sagrada. E ela é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. No passado, eles utilizavam essa leitura da posição dos planetas lá no céu para traçar estratégias de guerra, estratégias de plantação, estratégias de colheita. Então, isso ainda existe em poucos lugares hoje em dia, onde as plantas são plantadas e colhidas em determinada lua, mas é bem pouco que se faz isso. Mas essa conexão ainda existe. Mas lá, antigamente, a astrologia era usada para isso e para muito mais. Mas eu preciso desmistificar que a astrologia, ela não é adivinhação. A astrologia não é previsão. Por quê? Porque ela traz possibilidades e tendências. Só que todas essas possibilidades e tendências, elas podem ser alteradas diante das nossas escolhas. Por quê? Porque a vida vive em constante movimento. Então, conforme eu vou fazendo escolhas aqui, isso vai influenciando a vida terrena, mas também acompanha essa movimentação planetária que acontece. Então, essa junção das nossas escolhas aqui, com aquilo que está acontecendo lá em cima no céu, que vai trazendo vivacidade para a nossa realidade. Por isso que o mapa astral, você pode ir aperfeiçoando e se moldando, melhorando a sua realidade de acordo com a compreensão que você vai tendo dele. Então, quando a gente faz esse movimento, né, de olhar para a ancestralidade, para o mapa astral, como uma representação de algo que eu posso trabalhar para melhorar, você tem ferramentas na sua mão. E por isso que ele vai servir como bússola para te guiar. É o Waze, sabe? Que vai te dar o caminho. Ó, entra por aqui, mas de repente você entende que não vai fazer o caminho do Waze, que você vai fazer um outro caminho. São escolhas. E você vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas. Só que às vezes o Waze te manda para um lugar que está bloqueado, que é uma rua que virou contramão. E você vai precisar refazer a rota e a trajetória. Isso acontece também com relação ao nosso mapa astral. Por isso que quando você tem a informação sobre quem você é, o que você veio fazer nesse planeta, e você entende cada detalhe do seu mapa, você vai tendo mais autonomia para compreender que quando você decifra esse mapa, você assume a responsabilidade pela sua vida. Então, essa é a proposta do treinamento, inclusive, para que você assuma a responsabilidade pela sua vida financeira. E o mapa, ele é um livro complexo, porque ele tem muitas informações. Por isso que quando a pessoa fala assim, mas o meu signo é tal, meu signo é leão. Tá, e daí que você é do signo de leão? Isso para mim não quer dizer nada, vai trazer uma faceta, uma característica, porque você é do signo de leão. Mas o seu mapa, ele é um composto de todas essas informações. Então a gente precisa olhar muito mais do que só o signo. Por isso que a gente consegue, através do mapa, trazer características muito pontuais de como a pessoa age em determinadas áreas da vida. E eu vou te ajudar a decifrar o mapa. Daí a gente vai começar falando sobre os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Por quê? Porque os 4 elementos, eles estão presentes dentro de cada uma de nós, influenciando a nossa essência, a forma como nós sentimos, como interagimos com o mundo ao nosso redor. Porque cada elemento ele vai carregar uma energia específica, refletindo formas distintas de você sentir,
expressar, viver, maneira de você ser. E esses signos dos zodíacos, 12 signos dos zodíacos, eles estão divididos entre esses 4 elementos. E isso vai trazer um toque único para as características pessoais. Então, vamos começar falando do elemento fogo. O fogo, ele é o elemento da energia, da paixão, do entusiasmo, da iniciativa. Pessoas que têm esse elemento forte no mapa são pessoas que elas são espontâneas, que elas são motivadas, que elas são cheias de vivacidade, de energia, de vitalidade. Elas trazem uma abordagem bem otimista para a vida. Agora, por outro lado, se falta fogo no mapa de uma pessoa, ela vai ter dificuldade de se motivar. Ela vai ter dificuldade em tomar iniciativa. Ela vai ter dificuldade em começar coisas novas. E muitas vezes, ela tem uma abordagem que é mais prudente, mais reservada. Por quê? Porque ela não tem fogo no mapa dela. Já o elemento terra, ele é o elemento que traz o quê? Estabilidade, praticidade, uma conexão profunda com as coisas materiais. Olha a dica aqui, coisas materiais. Então, quem possui um mapa com bastante terra são aquelas pessoas que têm os pés no chão, são aquelas pessoas que são organizadas, que elas buscam segurança, que elas precisam de resultados tangíveis. Elas não vão dar um passo se elas não se sentirem seguras. E a energia da Terra, ela é paciente, ela é focada, ou seja, as pessoas elas vão ter essa paciência de esperar a sementinha brotar. Agora, se você tiver menos terra no mapa, isso pode trazer uma falta de estrutura, pode fazer com que você não seja comprometida, com que você não consiga planejar, ou planeja e não consegue cumprir. Então tem que entender como é que tá esse elemento terra dentro do seu mapa. Já o elemento ar, ele é o elemento da mente, ele é o elemento da comunicação, ele é o elemento das ideias. Então, aquelas pessoas que têm muito ar no mapa são aquelas pessoas que elas têm facilidade de se expressar, de se comunicar, que elas são sociáveis e elas estão sempre em busca de novas perspectivas. São pessoas que são curiosas, que gostam de entender o mundo ao seu redor, elas querem saber o porquê de tudo. Já aquelas pessoas que têm falta de ar no mapa, elas podem ter dificuldade de comunicação. Ou elas podem ter dificuldade de expressar os pensamentos. E elas, às vezes, se embaralham na hora de falar, porque ela está pensando uma coisa, mas a boca dela está falando outra, porque o pensamento está muito acelerado. Ou senão ela não consegue manter uma ideia, um raciocínio lógico, ela não consegue manter uma coerência na fala. E o elemento água dentro do mapa, ele simboliza as nossas emoções, a nossa intuição, a nossa sensibilidade. Então, pessoas que têm muita água dentro do mapa, são pessoas que são muito intuitivas, que se conectam profundamente com o mundo emocional e com as outras pessoas. São pessoas receptivas, que elas percebem coisas que os outros ainda não conseguiram ver. Por quê? Porque elas estão sendo guiadas pela sensibilidade, pela intuição. Menos água no mapa pode significar menos conexão com as emoções, pode significar dificuldade em expressar essas emoções. Então, as pessoas que têm menos água, elas vão ser mais práticas nas relações. Agora, se a gente não tem um elemento no mapa ou tem excesso de um determinado elemento no mapa, isso vai influenciar diretamente a forma como nós agimos no mundo, a forma como nós interagimos, a forma como nós enfrentamos os desafios. E como terapeuta, você conhecer o elemento predominante no mapa astral da sua cliente vai fazer toda a diferença no mundo. Sabe por quê? Porque você vai entender como é que essa cliente se relaciona, como é que ela interage com o mundo, como é que ela lida com os desafios. Eu trouxe aqui um exemplo prático, tá? Então, imagina uma cliente que tem muito fogo. Ela vai tender a enfrentar os desafios de uma forma direta, corajosa, com uma energia que vai impulsionar para resolver rapidamente as coisas. E ela vai preferir sair na frente, ela vai acreditar que ela consegue resolver os problemas com determinação. Já essa cliente, dentro dos relacionamentos afetivos, ela pode ser muito intensa, muito leal, mas ela pode precisar de espaço para se expressar. Por quê? Porque essa paixão, esse entusiasmo dentro das relações, ele pode se perder rapidamente, principalmente quando um relacionamento afetivo cai na rotina. Olha que interessante. E você entender essa dinâmica ajuda a cliente a compreender como as coisas funcionam. Então perceba que o mapa, ele vai ajudar você a se conhecer, mas ele também ajuda você a conhecer
as outras pessoas. Isso é mágico, né? Agora eu vou trazer um exemplo de uma cliente com um elemento terra predominante. É uma cliente que vai ser cautelosa, que vai ser meticulosa na hora de enfrentar desafios. E ela vai preferir traçar uma estratégia para poder resolver os problemas. E sempre de uma forma muito prática, muito lógica, muito organizada, porque ela vai focar nos resultados. Agora, essa mesma cliente de elemento terra nos relacionamentos afetivos, ela vai valorizar o quê? A lealdade, o comprometimento, e ela vai querer construir laços que sejam duradouros e estáveis. Mas ela vai se sentir muito desconfortável se ela não tiver previsibilidade sobre o que vai acontecer. Então, mudanças repentinas, relacionamentos que se rompem de repente, vai ser difícil para uma cliente dessa conseguir resolver. Já uma cliente que tem muito ar vai lidar com os desafios de uma forma lógica, vai raciocinar as coisas. E ela vai procurar entender o problema de maneira diferente. Ela vai olhar por várias possibilidades e vai explorar essas ideias antes de tomar uma decisão. Só que dentro dos relacionamentos afetivos, essa cliente com muito ar, ela vai precisar de uma conexão mental e com um diálogo constante dentro do relacionamento. Então, o que vai atrair ela dentro da relação é essa possibilidade de troca, de ideia, de inteligência. E ela vai valorizar a liberdade. E ela pode se afastar de pessoas que são excessivamente emocionais ou possessivas. Então, ela não vai conseguir lidar numa relação como essa. Já a cliente com elemento água predominante vai reagir de forma emocional e intuitiva dentro dos desafios que a vida traz. E ela vai conseguir, vai absorver na realidade muita energia do ambiente. Só que ela vai precisar de um tempo para processar essas emoções. Então ela pode muitas vezes cair numa crise de choro, ficar muito sensível, ficar muito tocada pelas situações. E dentro dos relacionamentos afetivos, essa pessoa com muita água, ela vai buscar o quê? Uma profundidade emocional. Ela vai ser empática, acolhedora, mas ela vai precisar de um lugar seguro para se abrir. E ela pode ter dificuldade com aquelas pessoas que são de muito ar, que são mais mentais, mais frias, mais racionais. Então percebe que quando você compreende o elemento predominante no mapa astral, você consegue proporcionar uma visão mais clara para as oportunidades, para entender as reações naturais da pessoa. Você vai conseguir identificar como ela lida com esses desafios, como ela interage dentro das relações. E sem dúvida você vai conseguir traçar uma estratégia mais específica, mais única, mais voltada para o comportamento dessa cliente. Não é fantástico isso? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida a respeito do que eu estou falando aqui, tá? Se tiver, coloca aqui no chat que eu vou respondendo. Porque agora eu vou compartilhar uma outra informação que ela é surpreendente e eu tenho certeza que muitas de vocês não sabem disso. Que é a informação de que o mapa astral, dentro do mapa astral, o mais importante não são os signos. E daí pode ser que o seu queixo caia aí de 1,5 m de altura. Por quê? Porque os signos, eles estão presentes no mapa de todo mundo. Todos os signos estão presentes no mapa de todo mundo. Porque lembra que eu disse que nós temos 12 casas astrológicas, 12 pedacinhos do mapa, né? A Marcele está dizendo que sem dúvidas, que bom. Então nós temos 12 pedacinhos do mapa. E cada pedacinho, ele tem um signo que é dono dele. Então isso segue uma sequência. Por isso que nós temos todos os signos dentro do mapa. Então quando as pessoas falam, porque eu sou do signo tal, eu não vou dar muita importância, por quê? Porque o signo dentro do conjunto do mapa astral, ele é uma pecinha a mais. Na realidade, quem move e dá dinâmica para essa roda zodiacal são os planetas. E essa visão nos ajuda a entender, por exemplo, que os signos, eles definem, na realidade, o clima, a temática de cada área do mapa. Mas são os planetas que vão trazer essa movimentação, essa vivacidade dentro dessas áreas específicas. Os planetas, eles são os verdadeiros protagonistas dentro do mapa. E eles funcionam como maestros, são eles que vão reger as nossas energias e as nossas influências. E os planetas são tão importantes na vida que ao longo da história eles foram homenageados de diversas formas. Eles viraram nomes de deuses,
Os arquétipos os planetas, né, eles receberam uma função especial. E eles influenciam, inclusive, o nome dos dias da semana. Porque em espanhol ainda é mantida essa tradição, né? Aqui no Ocidente não existe mais isso, mas na Europa e nos Estados Unidos, na Inglaterra, ainda existe isso. Sunday, dia do sol. Monday, dia da lua. Em espanhol, miércoles, dia de Mercúrio. Então perceba que dentro da mitologia nós temos essa relação. O Mercúrio, ele é o Hermes dentro da mitologia grega. Ele é o mensageiro dos deuses. É ele quem rege a comunicação, os pensamentos, as trocas. Vênus é Afrodite, ela é a deusa do amor, da beleza. Dentro do mapa, ela está conectada aos nossos valores, aos relacionamentos, aos prazeres. Marte é o deus Ares, ele é o deus da guerra. Ele representa a ação, a coragem, a nossa força de vontade. Júpiter é Zeus, é o deus dos deuses. E ele traz o quê? Expansão, sabedoria, sorte, conhecimento, espiritualidade. Saturno é Cronos, ele é deus do tempo. É ele que fala sobre os limites, sobre as responsabilidades e sobre as lições de vida. Urano, daí é importante dizer, né? Urano, Netuno e Plutão, eu vou falar disso já já, eles vieram depois, porque na astrologia antiga não existiam esses deuses. Mas Urano, ele é o deus do céu estrelado, porque ele rege as mudanças, as inovações, a originalidade. Netuno, ele é Poseidon, ele é o deus dos mares, ele está associado aos sonhos, à intuição, à espiritualidade. Plutão é o deus Hades, é o deus do submundo, é aquele que simboliza a transformação profunda, o poder, a regeneração. Então perceba que a posição de cada planeta dentro do mapa astral mostra como essas energias se manifestam de uma forma única na sua vida. E é dessa forma que os planetas atuam em diferentes áreas e vão influenciar as nossas escolhas, as nossas emoções, as nossas experiências, a forma como nós interagimos com o mundo. Então, por exemplo, enquanto Vênus, em determinado ponto do mapa, por exemplo, indica como nós vamos expressar o amor e como nós valorizamos certas coisas, Marte vai mostrar como é que a gente age, como é que nós buscamos os nossos objetivos, como é que nós tomamos as nossas decisões. E assim o mapa vai funcionando como se fosse aquela grande sinfonia. Os signos criam o cenário e o ritmo. E são os planetas que vão conduzindo essa melodia, trazendo os tons, as nuances, que cada mapa vai trazer essa composição única. Então você é você porque você tem essa composição. E é essa posição dos planetas, é esse movimento dos planetas que mostram como você vive, como é que você reage ao longo da sua jornada. E eu estava falando, na astrologia antiga, os planetas eles eram visíveis a olho nu. E eles eram associados a um ou mais signos. Por quê? Porque eles tinham aquela energia que era semelhante, características semelhantes. Sabe aquela coisa de os opostos se atraem? Na astrologia não funciona, tá? Aqui são os semelhantes se atraem. Então, dentro dessa visão, esse posicionamento, cada planeta ele tem uma energia, ele tem uma característica, ele tem uma personalidade, uma essência. E ele vai ser atraído pelo signo que tem mais ou menos a mesma característica e a mesma essência. Então, na astrologia antiga, os signos, eles dividiam 2 signos para cada planeta, tirando o Sol e a Lua, que nesse caso é sempre um signo só, tá? Então, na astrologia antiga, o Sol regia o signo de Leão, que está relacionado o quê? A nossa essência, quem nós somos. A Lua regia o signo de Câncer. Regia e rege, tá, gente? O signo de Câncer, que está ligado ao quê? As nossas emoções. Mercúrio rege o signo de Gêmeos e de Virgem. É a comunicação, a responsabilidade. Vênus rege o signo de Touro e de Libra. São os relacionamentos, a forma como nós nos relacionamos. Marte, na astrologia antiga, regia também o signo de Escorpião, além de reger o signo de Áries. E ele traz o quê? Essa ação, essa necessidade de movimento. Júpiter, na astrologia antiga, além de reger o signo de Sagitário, ele regia também o signo de Peixes. E ele está relacionado ao quê? A expansão de consciência também. Saturno rege o signo de Capricórnio.
Na astrologia antiga, ele regia também o signo de Aquário. Ele está relacionado com a disciplina e com a inovação. Mas, com o avanço da astronomia, como eu disse anteriormente, os planetas Urano, Netuno e Plutão, eles foram descobertos. E daí, eles trazem uma energia no mapa que está mais relacionado a uma energia coletiva. Por isso que o Plutão, Urano, Netuno e Plutão no mapa, eles são planetas que ficam muitos anos e eles regem a humanidade de uma forma coletiva. Então, quem nasce agora vai nascer com uma determinada energia e isso vai ficar 10, 15, 20 anos nessa mesma energia, porque é uma energia coletiva. Essa é a diferença dentro do mapa. E daí, como é que ficou essa desconstrução do mapa? Quando Urano foi descoberto, lá em 1781, ele trouxe inovação e eles associaram isso ao signo de Aquário. Então, a partir daquela época, Aquário passou a ser regido por Urano. Netuno foi descoberto em 1846 e daí eles verificaram que as energias daquele movimento estavam relacionadas com os signos de Peixe, com a espiritualidade. Passou a reger o signo de Peixes. E o Plutão foi o descoberto mais novinho, né? Ele foi descoberto em 1930 e ele passou a reger o signo de Escorpião e ele está relacionado com a transformação. Então perceba que a combinação dessas regências da astrologia clássica com a astrologia moderna, ela oferece uma visão muito rica e multifacetada. É importante lembrar que hoje, quando a gente faz um mapa astral, você vai seguir essa categoria, essa categorização, né, da astrologia atual. Mas é importante você olhar também para essa astrologia antiga e perceber essa influência, porque isso ainda existe. Ela não deixou de existir. É importante olhar para isso. E eu quero trazer aqui agora o exemplo de uma dessas informações relacionadas ao planeta, né? Então vamos imaginar uma cliente que tem Vênus no mapa junto com Saturno, né? O que isso significa? Vênus é o planeta do amor, Saturno é o planeta da responsabilidade. E se ela tem essa configuração, se esses dois planetas, eles estão no mapa, na área que fala de relacionamentos, essa combinação pode fazer com que ela seja uma pessoa muito cuidadosa com relação a relacionamentos afetivos. Ela pode ser uma pessoa muito desconfiada, ela pode ser uma pessoa muito exigente. E isso pode dificultar ela a se abrir dentro de um relacionamento afetivo. Ela pode buscar relações afetivas que tragam essa sensação de segurança, mas ela mesma vai acabar colocando barreiras porque ela vai ser muito desconfiada. E pode ser que esse romance não flua de forma natural. E vamos imaginar que essa mesma cliente tenha o planeta Marte num posicionamento que desafia o planeta Plutão, numa área ligada a essa questão afetiva. Isso vai criar situações intensas, aonde ela vai sentir que ela precisa manter o controle, aonde ela vai querer disputar dentro do relacionamento, ela vai ter uma tendência a ser ciumenta. Então perceba que esses desafios, eles pedem atenção, mas a partir do momento que você toma consciência de que isso existe no seu mapa, você vai começar a trabalhar para que as suas relações sejam mais saudáveis, você vai trabalhar para você ter mais confiança. Então quando você compreende como o mapa astral funciona, isso traz um grande diferencial para a sua vida enquanto terapeuta, como eu disse anteriormente, e para você enquanto você analisa o mapa de uma cliente. Mesmo que a cliente não venha para fazer um mapa astral, ela vem aqui para fazer uma massagem, ela vem aqui para fazer uma sessão de cone de cera, ela vem aqui para uma acupuntura, não importa. Na minha ficha, quando eu atendo uma cliente, tem lá o horário do nascimento. Às vezes ela não sabe o horário do nascimento, não tem problema, mesmo que ela não saiba, só de eu olhar o mapa dela, entender essa posição planetária, eu já vou entender como é que essa cliente funciona. E eu vou ter um diferencial para oferecer na hora de conversar com essa cliente. E é esse diferencial que faz com que o seu atendimento se torne único, se torne exclusivo. Ficou alguma dúvida a respeito do que nós falamos aqui até agora? Põe aqui no chat se ficou. Eu vou falar nesse momento sobre as 12 casas astrológicas, tá? Que são aquelas 12 divisões do mapa. E elas representam, cada casinha dessa representa uma área específica da vida e ela está relacionado, como eu mencionei, a um signo, que é o dono daquela casa. Só que às vezes, na maioria das vezes, não é o dono da casa que mora na casa. É isso que a gente vê dentro dos mapas que a gente faz análise.
Por quê? É como se a casinha tivesse alugada para um outro signo. Porque lembra que eu falei no momento que você nasceu, nem sempre o signo que é dono da casa vai estar naquela posição. Por isso que você aluga para um signo vizinho. Então as casas, elas mostram onde as energias do planeta e dos signos, como elas se manifestam na nossa vida. Então vamos lá, cada uma das casas está relacionada com um setor. Então a casa 1, o dono dela é Áries, e ela está relacionada com o quê? Com a nossa identidade. Então quando as pessoas nos conhecem, elas olham para a gente e elas veem o quê? O signo que está na nossa casa 1, que é conhecido também como signo ascendente. A casa 2, ela é a casa de Touro, ela é a casa dos recursos. Recursos o quê? Materiais, financeiros. Olha que dica maravilhosa. A casa 3, quem é dono dela é Gêmeos, é a casa da comunicação, da inteligência, da troca, do conhecimento. A casa 4 é a casa de Câncer, é a casa da família. Se tem problemas familiares, dá uma olhadinha na casa 4 do seu mapa para entender o que está acontecendo. A casa 5 é a casa de Leão, é a casa da nossa expressão, é a casa da autoestima, dos prazeres da vida, da forma como nós lidamos com aquilo que é prazeroso. Casa 6 é a casa de Virgem, é a casa do cotidiano, é a casa da saúde. Problemas de saúde a gente tem que olhar lá na casa 6. A casa 7 é a casa de Libra, é a casa das parcerias, casa de relacionamentos afetivos. Casa 8 é a casa de Escorpião, é a casa da transformação, a casa da mudança, da regeneração. Casa 9 é a casa de Sagitário, é a casa da expansão. Expansão em todos os níveis, tá? Expansão de consciência, de conhecimento, expansão para viajar, para estudar, para aprender. A casa 10 é a casa de Capricórnio, é a casa da carreira. Puxa, não sei qual é o meu propósito de vida. Vamos dar uma olhadinha nessa informação no mapa. Casa 11 é a casa de Aquário, é a casa dos grupos, do coletivo, das amizades. E a casa 12 é a casa de Peixes, é a casa da espiritualidade. Então, perceba que quando você analisa as casas e os planetas que estão nesta casa e os signos que estão nesta casa, isso nos dá uma visão mais clara sobre quais são os nossos desafios, os nossos talentos, as nossas oportunidades de crescimento para cada uma das áreas da vida. E essa estrutura que mostra como diferentes partes da nossa personalidade se expressam em diversas situações. E daí, quando você conhece o seu mapa, você vai ter insights importantes para entender como é que você pode se tornar uma versão melhor de você mesma. Porque você vai aprendendo a desenvolver talentos e habilidades que você tem no mapa. Então, vamos imaginar uma cliente que tem Escorpião na casa 7. Escorpião na casa 7 é a casa dos relacionamentos. E que ela tenha, por exemplo, o planeta Vênus lá em Áries, na casa 1. Com esse escorpião nessa área, essa cliente ela vai viver relacionamentos muito intensos, muito profundos, mas ela também vai sentir uma necessidade muito grande de controle, de mandar, e ela vai desconfiar profundamente da pessoa. E ela pode ter dificuldade em liberar. Por quê? Porque ela tem um apego excessivo. E quando o planeta do amor, que é Vênus, está em Áries, a cliente vai ter uma tendência de ser muito direta, muito impulsiva, e ela vai buscar o quê? Novidade. Ela precisa sempre de motivação, de coisas novas, coisas diferentes. Porque se ela não vivenciar isso, ela vai ficar entediada. Então percebe que esse posicionamento pode fazer com que essa cliente ela tenha pressa no amor, que ela busque relações que sejam desafiadoras, onde muitas vezes ela vai agir de forma impulsiva e correndo riscos, e isso pode gerar conflitos. Então, quando você conhece o mapa astral e permite essa leitura única dessas nuances, você vai ter um impacto diferente dentro dos seus relacionamentos, em todos os níveis, dentro dos seus próprios e dentro dos relacionamentos com as suas clientes. Porque esse conhecimento ele vai transformar essa análise numa ferramenta poderosa para você guiar a si mesma e também compreender e orientar suas clientes com mais precisão, com mais autonomia. Por isso que é preciso desmistificar que a astrologia ela é um instrumento de adivinhação ou de previsão. Ela não é, gente. Ela é um instrumento de tendências. E as tendências, elas podem
elas são dinâmicas, elas podem mudar a qualquer instante, de acordo com aquilo que você vai vivenciando no dia a dia. Porque quando você toma consciência desses padrões, você vai ganhando liberdade para ajustar as suas atitudes. Você vai ganhando liberdade, vai tendo autonomia para fazer escolhas, para que você possa direcionar da melhor maneira possível. E é preciso dizer que não existe signo bom ou signo ruim, planeta bom ou planeta ruim. Por quê? Porque cada energia, ela tem características de luz e de sombra. Então, todas nós temos esse potencial de luz e sombra dentro da gente. A questão é como é que você está manifestando a energia desse signo. Porque se você está manifestando a energia do signo ou do planeta no lado luz, a sua vida está fluindo. Agora, se a sua vida está impactada, pode ser que você esteja vivenciando essa energia no lado sombra. E esse lado sombra pode te trazer uma tendência de ser ou uma energia bloqueada, ou seja, você não manifestou aquela energia com o potencial que deveria, ou pode ser que você esteja manifestando essa energia de uma forma exagerada, de uma forma exacerbada. Então vamos pensar no signo de Gêmeos, né? Qual é o equilíbrio do signo de Gêmeos? É aquela pessoa que ela tem uma facilidade de aprendizado muito grande, é o signo mais inteligente do zodíaco. É aquela pessoa que ela vai ter uma comunicação fluida, ela tem a habilidade de falar, de se expressar, de escrever, de interpretar, de fazer uma série de coisas na vida dela. Só que se essa pessoa de Gêmeos, ela tá com a energia do signo bloqueado, o que vai acontecer? Ela vai ter dificuldade de comunicação. Ela vai não conseguir se colocar na hora que precisa. Ela vai ficar travada. Ela, na hora que ela vai falar, ela vai se enrolar, porque o pensamento dela é tão rápido que ela não consegue concatenar pensamento com fala, e ela tá pensando uma coisa e tá falando outra. E daí ela tem uma fala confusa, uma fala desconexa. Ou se ela está numa energia muito exagerada, ela pode falar ininterruptamente, dela não deixa ninguém falar, porque só ela fala. Fala, ela fica com esse excesso de comunicação. E perceba que tanto bloqueado quanto exagerado não são saudáveis, porque isso vai trazer um bloqueio, um desequilíbrio dentro do mapa. A partir do momento que você toma essa consciência, fica mais fácil mudar essa realidade. Então, ao longo do que nós mostramos, né, do que eu vim trazendo aqui na live, o mapa astral, ele é muito mais do que um simples registro, do que uma simples foto do céu no momento que você nasceu. O mapa, ele é uma ferramenta poderosíssima para você poder criar conexões profundas com você, fazer transformações gigantescas na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, na vida dos seus clientes. Então, quando você compreende, né, que foi isso que a gente viu aqui ao longo da live, quando você compreende as influências dos planetas, as influências dos signos, as influências das casas astrológicas, isso vai te permitir acessar camadas da personalidade que vão além de um diálogo convencional, porque você vai ter uma abordagem muito única, muito verdadeira para poder conversar com a sua cliente. Você, enquanto ser humano em processo de evolução, vai ter insights sobre por que determinadas coisas aconteceram na sua vida. Porque tem determinados posicionamentos no mapa que você fala assim, nossa, a minha vida... esse é um posicionamento aqui que eu vou trazer explicativo, né? Pessoas que têm Plutão, Libra, né? O signo de Libra, associado ao planeta Plutão, Plutão em Libra, são pessoas que vivem passando por processos de rompimento dentro de relacionamentos. E eu não estou falando aqui só de relacionamentos afetivos, eu estou falando de todas as relações. E o que acontece? Essa pessoa que vivencia esse processo de rompimentos repetitivos na vida, ela às vezes fica traumatizada, porque ela pensa que ela vai ser promovida, daí de repente ela é demitida da empresa. Ela pensa que ela vai casar com aquele namorado, daí o namorado termina o namoro. Daí ela pensa que ela pode confiar naquela amiga, daí de repente a amiga some, desaparece, não fala mais com ela. E ela passa por esses processos de transformações muito repetitivos, e às vezes ela não entende. E quando a gente olha lá no mapa, e ela tem esse planeta, né, em Libra, dá para entender que ela veio aqui com esse foco de aprender a finalizar ciclos dentro dos relacionamentos.
Então perceba o quão profundo um mapa astral pode ser, a ponto de identificar determinadas nuances que acontecem na sua vida e como é que você pode se prevenir, como é que você pode mudar a forma de lidar com isso, porque também tem a sua parte do aprendizado. Então uma pessoa que tem esse posicionamento de Plutão em Libra, qual é o aprendizado dela? Ela precisa entender que a vida é feita de ciclos e que os ciclos se finalizam. E que quando um ciclo se encerra, um outro se inicia. Então, como é que ela tem que lidar com essas finalizações de ciclos? Com tranquilidade, equilíbrio, ela precisa trabalhar o quê? Inteligência emocional. Então, o mapa, ele traz tanta informação do que tá, de qual é o seu aprendizado, quanto qual é a sua habilidade. Quando você consegue identificar isso, você vai ter mais autonomia na sua vida. Você vai poder fazer as mudanças que são necessárias. Então, o treinamento Astrologia da Riqueza, ele é uma oportunidade única para você explorar o seu mapa astral, porque você vai trabalhar com o seu mapa astral e descobrir como é que você pode enriquecer a sua vida com ele, enriquecer a sua vida financeira, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, o seu trabalho. Mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de astrologia, não tem problema, porque eu vou trazer as informações para você conseguir identificar essas áreas específicas do mapa, porque você vai aprender de forma simples a identificar quais são os pontos que estão bloqueando a sua prosperidade, que estão influenciando as suas finanças. São 2 dias intensivos, por isso que eu preciso de 2 dias, porque não é um tema levinho, não é uma coisa simples, você vai precisar mergulhar de cabeça comigo nisso aqui, mas você vai descobrir como é que você lida com o dinheiro, como é que você pode atrair mais abundância, como é que você pode transformar esses bloqueios em crescimento. E com esse conhecimento você vai poder, além de ajudar a si mesma, ajudar seus clientes a acessar esses potenciais internos na vida dela. Porque a partir do momento que você toma consciência disso, quantas pessoas sofrem por problemas financeiros? Muitas. E quando você tem a ferramenta adequada, isso potencializa tudo na vida das outras pessoas também. Então, vai fazer com que você entenda como é que você lida com as suas finanças, vai promover uma relação de mais confiança e abertura para você desenvolver a sua vida e vai poder ajudar as outras pessoas ainda. Então, esse treinamento, ele é um verdadeiro divisor de águas. Por quê? Porque ele vai trazer essa nova perspectiva para você agregar algo que é realmente transformador na sua vida e na sua prática terapêutica. E eu tenho uma coisa para te contar. Quem participar do treinamento e comprar o ingresso agora na promoção, vai ter a oportunidade de ganhar um dia a mais de evento. Por quê? Porque na sexta-feira eu tenho a tarde VIP. É uma tarde com palestrantes convidados que vão trazer informações muito importantes que vão mudar, que vai mudar na realidade a sua mentalidade, a sua forma de ver o dinheiro. São 2 pessoas incríveis que eu amo aqui, ó, do fundo do meu coração, e elas vão trazer esse outro olhar para você, é um olhar diferente para o dinheiro. E são essas pessoas que vão trazer isso com 2 abordagens diferentes. Então, para quem comprar o ingresso agora com antecedência, vai ganhar a tarde VIP na sexta-feira, e a gente vai se encontrar das 16 às 20 horas. E tem uma outra coisa muito, muito interessante. Quem participar do treinamento ainda vai ter a oportunidade de garantir a vaga no curso de formação em astrologia. E como a gente vai estar no meio de uma Black Friday, eu vou trazer uma condição muito exclusiva para quem quiser se aprofundar nesse tema fazendo o curso de astrologia. Então, essa é a sua chance de usar a astrologia para transformar a sua vida e a vida das suas clientes. Lembrando que o treinamento acontece dias 23 e 24 de novembro, das 9 às 19. Ele vai ser ao vivo, ele vai ser online, ele não tem replay, ele não fica gravado. E pode ser que você me pergunte assim, mas Sandra, por que não fica gravado? Eu vou te responder. É como se você estivesse num treinamento presencial. Então você precisa fechar a sua agenda e estar disponível para 2 dias inteirinhos para você mergulhar nesse conteúdo que vai mudar a sua vida. Então você vai ter que se comprometer comigo e com você. E o que eu vou apresentar no treinamento Astrologia da Riqueza vale no mínimo, valeria R$2.000. E eu tô trazendo para esse conteúdo coisas que eu investi mais de R$10.000 durante essa minha jornada aqui de quase 24 anos como terapeuta. Então, para que você possa ter acesso a essas informações por um precinho, olha, módico, nem
nem o dia do VIP, na tarde VIP, paga o valor desse ingresso. Porque o ingresso VIP, ele está sendo vendido pelo preço do Platinum. Ele vai aumentar a semana que vem, já estou te avisando com antecedência. Ele está R$ 98,00. Então, ó, R$ 98,00 para você ficar 2 dias inteiros comigo. Para você ter acesso a uma sexta-feira VIP com 2 palestras maravilhosas e conteúdos transformadores, você paga R$ 98,00. Essa promoção, ela se encerra semana que vem, depois o preço vai para R$ 147,00 o ingresso VIP, tá? E comprando agora, como eu disse, você vai ter essa tarde inesquecível. O que você precisa? Correr lá no link da bio, garantir a sua vaga nesse treinamento, para você poder transformar a sua vida. E ó, vou te dizer, aproveita porque é uma chance única, porque eu não vou repetir esse treinamento tão cedo. E eu não sei nem se eu vou repetir ele em algum momento. Então, vai lá. Vamos mudar a sua vida, vamos mudar a sua realidade financeira. Vem comigo nessa jornada, nesse treinamento maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser transformador para você e para as pessoas ao seu redor. Então, quero agradecer aqui ó, a presença de cada uma de vocês, dizer que estou esperando vocês no treinamento, vocês não colocaram nenhuma dúvida aqui, então vou entender que ficou tudo ótimo, eu falei de forma compreensível para vocês. E vem que eu tô esperando, tá bom? Aquele beijo no coração, obrigada pela presença e clica lá no link da bio, vem pro treinamento.